convecção Ray Bernard? Eu não creio assim. Eu creio que a linguagem que foi dada na palavra de Deus foi uma linguagem poética que qualquer um entende e que mostra a grandeza do Criador. Porque o Criador criou com ordem, com regras, com leis. E eu posso estudar as leis e não estou com isso negando a palavra de Deus. Só que você tem que tomar cuidado com o Deus que está procurando. O Deus está procurando. Alguns já ouviram falar. Então é assim. Você precisa de um naturalismo para encontrar respostas sobre como as coisas funcionam, não por quê. Por quê? Porque Deus quis, Ele fez, Ele tem um propósito. Aí você vai na Bíblia procurar o porquê. Você quer saber o como que Ele fez, como as coisas funcionam, você pode olhar para o naturalismo. A Bíblia pode até te ajudar, como ajudou os cientistas no passado. Se alguém quiser saber sobre isso, procura Fé e Ciência no Google. Vai lá no Google, Fé e Ciência. Se eu não me engano, na primeira página vai aparecer o site do professor Carl Kinitz, também do ITA. E ele tem ali uma lista de cientistas do passado e como eles usaram a fé cristã para inspirar a ciência deles. Então, ele pode falar muito melhor disso do que eu. Você tem aqui, então, uma ideia de que o que é milagre eu não posso explicar. Então, o que é o Deus? Primeiro vamos explicar o que é o Deus dos buracos. Dá para buraco, né? Olha esse cientista aqui. Ele está lá com um monte de equações, tentando explicar para um outro cientista alguma coisa que ele está estudando. Aí ele chega aqui, umas equações, aí aqui ele escreve, aqui tem umas equações, aqui tem outras. Ele não sabe como é que passa daqui para cá, então ele escreveu, então aconteceu um milagre. Quer dizer, passou daqui para cá por um milagre. Aí o outro comenta, eu acho que você devia ser mais explícito no passo 2 da sua dedução. Isso é o Deus que está procurando. Eu não sei explicar uma coisa, então eu falo, foi Deus que fez. Milagre, pronto. Sim, foi isso. Mas como ele fez? Não, mas a minha Bíblia não diz isso, então não, a sua Bíblia não diz porque ela não quer dizer. Não tem essa intenção. Se ela dissesse, ninguém vai entender nada. Então, ela vai lá e te fala o que aconteceu. Deus criou isso com esse propósito. Como? Bom, vai para o seu poder e tenta achar. Olha, observa, investiga. Talvez você consiga. Então, para saber o como, para saber o porquê, eu preciso ir para a Bíblia. Para saber o como, eu posso até usar a Bíblia e o método naturalista. Só que eu não posso abandonar o método naturalista. Eu preciso investigar. Eu preciso supor que existe um mecanismo físico que eu possa modelar matematicamente. Porque se eu não supor isso, eu não vou achar esse mecanismo no caso ele exista. Então, se você vai fazer uma investigação científica, você tem que supor que existe. Pode ser que Deus fez um milagre que realmente não tem explicação científica nenhuma. Mas se eu quero aprender alguma coisa, eu não posso começar por essa hipótese. Eu tenho que começar com a hipótese do naturalismo. Olha, existe uma explicação, provavelmente, e eu vou buscá-la. Senão, eu saí de casa, fui entrar no meu carro, cadê minhas chaves? As minhas chaves não estão aqui. Eu vou sentar e falar, Deus levou as chaves. E eu vou ficar orando para Deus trazer a chave. Ou então você vai para o método naturalista, ele deve ter esquecido em algum lugar, ele vai revisitar a sua gaveta. Isso é o método naturalista, eu vou investigar por causas naturais. Pode ser que Deus desmaterializou a minha chave, porque Ele é Deus, Ele pode fazer o que quiser. Mas eu não vou partir desse pressuposto, eu vou partir do pressuposto de que existe uma causa natural. E eu vou investigar até achar. Se não achar, eu vou pensar, ou eu não achei ainda, alguém vai achar, ou não existe causa natural, pode ser realmente que Deus fez um milagre. Não sei, eu não posso afirmar. Pode ser. A não ser que a Bíblia me afirme, não. Foi assim. Então, a providência, as pessoas não consideram milagre. O Mar Vermelho abriu por quê? Porque diz a Bíblia que soprou um vento oriental a noite inteira. E o mar ficou aberto numa região onde ele era mais raso. E as pessoas passaram. Isso aí você pode explicar com causas naturais. E se você já assistiu o Discovery Channel ou o History Channel, tem gente estudando isso para tentar explicar como isso aconteceu. Mas é menos milagre só porque tem uma causa natural? Não, a gente chama de providência. Na hora que eles precisavam, eles oraram e aconteceu. E teve uma causa natural, um vento. Convecção Ray Bernard abriu o mar para eles. Então, você não precisa ter medo disso, do naturalismo, desde que você saiba onde você está, quais são os seus objetivos. Né? Investigar não é uma ameaça, ignorância não é uma bênção. Não tenha medo disso.
Você só aprende se você supor que existe uma explicação. Sem providência ordinária, que é essa que as coisas acontecem naturalmente com causas naturais, sem essa providência de Deus na nossa vida, o universo seria incompreensível, imprevisível e inestudável. O cientista tem que supor que existem essas regras. Então eu vou procurá-las. Ciência requer fé em um universo que funciona de maneira lógica, ordenada. Vou procurar essas regras. Eu já mexi demais com os cristãos, vamos mexer um pouquinho com ateu. Os ateus cientistas, o problema deles é quando eles se intrometem em algo que eles também não conhecem. Do mesmo jeito que o cristão não conhece ciência e quer dar aula de ciência, o ateu que não conhece nada de teologia quer dar aula de teologia. Não funciona. Não adianta. Ele não conhece Deus. Como ele vai falar sobre Deus, né? Então ele tem todo o direito de não acreditar em Deus. Todo o direito. Só que a agressividade com que você pinta aquele que acredita em Deus, você às vezes pinta ele como se fosse um retardado, então você está queimando na fogueira, do mesmo jeito que queimaram o cientista na fogueira. Então, cuidado com isso também. É uma falta de respeito com o seu semelhante. Uma falta de respeito total. Então, claro, tudo tem consequências. Se você é só um monte de carne e ossos que está falando por acaso, fruto de um acidente, então por que eu tenho que prestar atenção no que você está dizendo? Isso é só uma coisa, né? É o meu ponto de vista. Não pode ser o seu, você pode discordar dessa minha frase em vermelho. Sem problema. Sem problema. Mas eu posso pensar. Se tudo não faz diferença, eu estou vivo, se eu estou gordo, não tenho alma, não existe juízo, não existe Deus. Só uma coisa que estou aqui, apareceu numa explosão, por acaso. E o acaso parece ser o Deus que cria qualquer coisa, né? E o tempo e o acaso fazem qualquer negócio. Então, tudo bem, você acredita assim, eu não acredito assim. Estamos conversados, não tem que brigar. Agora, tudo tem consequências, né? Eu não sei se dá tempo de explicar Gênesis 1, então vamos lá. Tem algumas interpretações aí sobre Gênesis 1. Você pode entender o Gênesis capítulo 1 como sendo 1 e 2, né? Como sendo uma descrição de que Deus criou o mundo, o universo em 6 dias de 24 horas. Essa é a interpretação direta, mais simples do que, mais literal, vamos dizer assim, do que está lá. Depois eu comento um pouco ela. Tem a interpretação de que são 6 longas eras em que a evolução teísta, né? Deus operando por meio da teoria da evolução, se é aquela verdade, ele criou as espécies e aquilo ali é uma metáfora, né? Uma parábola do que aconteceu realmente. Ou então é só um mito, aquilo é só uma história, não tem nada de inspirado por Deus, aquilo ali os judeus acreditavam naquelas coisas, não tem nada de verdade, nenhum fundo de verdade, né? Tá, e você tem teoria do intervalo, que Deus criou uma terra e depois Satanás caiu e a terra foi destruída, depois Deus recriou essa terra, então é outra teoria. Uma outra teoria diz que os dias ali são dias realmente, mas são dias celestes, no referencial de Deus. É porque quando ele cria a luz, você fala, houve tarde de manhã, primeiro dia, mas não tinha sol ainda. Que dia é esse que não tem sol? Como que se marca um dia que não tem a Terra no seu movimento de rotação? Então, são dias no referencial de Deus. Deus estava lá entre os anjos, no primeiro dia ele disse, haja luz. No segundo dia ele disse, haja separação entre as águas de cima, as águas de baixo. E cada dia ele foi falando uma coisa. Quando isso se cumpriu e como se cumpriu, não é o propósito do texto. Tem gente que acha que sim. Uma interpretação possível. É provável? Eu não acho provável. Mas é possível. Não tem, ela não está dizendo que não é inspirado, não está dizendo nada disso. Mas, dias celestes. Então tem a teoria da relatividade, que diz que eram dias que no referencial da Terra eram 6 dias, no referencial astronômico em algum outro ponto do universo eram 6 milhões de anos. Não vale a pena entrar aqui nos detalhes dessa teoria. Pouca gente entende, eu não li o livro que fala sobre isso, então não vou comentar. Cronologia bíblica pós-Adão é confiável? Então o versículo lá em Gênesis 4:22. Zilá também deu a luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Isso aí, se você faz uma contagem das genealogias que aparecem na Bíblia, isso vai dar lá por volta do ano 2400 a.C. E está falando que esse sujeito aí era mestre de
ferro e cobre, né? Se você olha na história, você vai ver que cai direitinho na era do bronze, onde o homem começou a trabalhar com ferro e cobre. Então, provavelmente esse aí foi um dos pioneiros lá, como usar ferro e cobre. Então bateu, coincidência, né? Bateu o que a Bíblia falava lá, bateu com a era do bronze. Isso foi antes do dilúvio. Existem muitas lendas do dilúvio aí espalhadas pelo mundo em diversas culturas, não vou comentar isso aqui hoje, mas elas em geral estão aí por volta do terceiro milênio antes de Cristo também. Lenda não é evidência científica, mas é uma evidência, é uma forma de evidência. Tem povos espalhados no mundo inteiro falando alguma coisa, é sinal que alguma coisa deve ter acontecido. As datas depois desse evento aí são confirmadas pela arqueologia, também muitas datas dos povos da Bíblia são confirmadas pela arqueologia. Também não vou entrar nesses detalhes agora, mas a gente só assistir televisão, você vai perceber isso aí. E a conta gira antes da Adão. Esse aqui é o problema, os dias 1 até 6. Quanto duram um dia? Então aquela interpretação direta lá do Gênesis, quando você tem 6 dias e 24 horas, quanto dura um dia, né? Essa é a pergunta. Não tinha sol, não está descrito que foi criado o sol no primeiro dia. Então o que marca os primeiros 4 dias, os primeiros 3 dias, né? Se o sol é criado no 4º dia. Por que no dia 7, quando fala que Deus terminou de trabalhar, ele descansou, ali não fala que houve tarde, que é o 7º dia. Não, é no dia que ele terminou, ele descansou. Esse dia já acabou? O 7º dia já acabou? Vocês que são pastores? Eu acho que não também. Então se o 7º dia não acabou ainda, ele é mais de 24 horas, por que os outros não podem ser? Então, pense nisso. Gênesis 1:27, Deus criou o homem e a mulher no 6º dia. Então, 24 horas ele cria o homem e a mulher. Só que se você olhar no capítulo 2, você vai ver algumas coisas que acontecem nesse mesmo dia. Deus plantou o jardim do Éden, Deus fez árvores do jardim brotarem da terra. Nesse Gênesis 2, 5 a 6, as árvores não tinham nascido ainda, pois não havia chuva nem homem para lavrar a terra, e uma neblina regava a terra. Parece estar indicando que as árvores brotaram por causas naturais, porque precisava de uma neblina, precisava de água, precisava de um homem para cuidar. Tem causas naturais gerando. Então, a árvore não cresce da noite para o dia, né? Leva um tempo. Aí Deus tomou o homem e o colocou no jardim. Deus trouxe todas as árvores, todo o animal do campo a Adão, e esse deu nome a eles. E depois ele colocou Adão para dormir, tomou a costela dele e formou a mulher. Tudo isso em um dia. Então, quanto durou esse dia? Pode ser que Deus acelerou o relógio e fez tudo rápido. Era possível, mas eu acho improvável. Tá? Então, eu já fui crítico severo de quem pensa diferente de 24 horas. Hoje eu não sou mais. Porque a gente para pensar, respeitando a Bíblia, olhando para a Bíblia, sem falar nada de ciência, olhando para a Bíblia, eu já questiono essa ideia dos 24 horas. Ainda fala no Gênesis 2:4, essas são as origens dos céus e da terra quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez o céu e a terra. No dia. Então o dia aqui não é 24 horas, porque está falando de quando ele fez os céus e a terra. A gente sabe que deu pelo menos 6 dias. Então o termo dia, ele pode significar um período mais longo. O que diziam os antigos judeus? Presta atenção nisso aqui é interessante. Os sábios judeus, século 13, Maimônides diz que antes da criação o tempo não existia. Comentário sobre a Torá. Maimônides, espaço não existia antes do instante inicial. Do mesmo jeito que séculos depois os cientistas falaram. Não sei como eles chegaram nessa conclusão, mas eles chegaram estudando a Bíblia. E presta atenção nisso aqui. No ínfimo instante após a criação, toda a matéria do universo estava concentrada em um lugar mínimo, não maior do que um grão de mostarda. Para o judeu, o grão de mostarda é o símbolo da coisa menor que pode existir. A matéria era tão tênue, tão intangível, que não chegava a ser verdadeiramente substancial. Porque a matéria, na verdade, ela pode ser representada por radiação, né? Não é substancial. Possuía, no entanto, o potencial de adquirir substância e forma, porque E é igual a MC ao quadrado. A energia pode se transformar em matéria. No entanto, o potencial de adquirir substância e forma e de tornar-se matéria tangível. A partir da sua concentração inicial num ponto diminuto, essa substância intangível expandiu-se e com ela expandiu-se também o universo. Prosseguindo a expansão, ocorreu uma mudança substancial.
E a substância inicialmente incorpórea assumiu os aspectos palpáveis da matéria tal como a conhecemos. Os átomos começaram a se formar, né? Deste ato inicial da criação, desta pseudo-substância tênue e etérea, tudo que existiu, existe e existirá, foi, é e será formado. Maimônides, comentário sobre a Torá de 1194 depois de Cristo. Ninguém nunca tinha sonhado com nada parecido na ciência, não é? Ele chegou a essa conclusão meditando sobre a Bíblia. Pode pensar, mas o que será que esse cara chegou para pensar num negócio desse? Mas não é. Eu não sei como ele foi iluminado para pensar num negócio desse, mas foi só na Bíblia. Antes da década de 50, a maioria esmagadora dos cientistas achava que o universo era eterno. Platão falou, Aristóteles falou, não vamos pensar em origem do universo. Ele sempre existiu. O Gamow lá é que estava brigando lá com aquela ideia de Big Bang. Isso é coisa de criacionista, esquece esse negócio. Tem começo. E se falar de começo, vai ter que falar de quem começou. Não tem começo. Só que as evidências, então o cientista não é um cara mau. Ele cede a evidência, o peso da evidência. O peso da evidência tratou de, com o tempo, mostrar que, de fato, hoje, o que se entende a maioria é que houve a princípio. Tem gente que acha que não, que antes houve outros universos. Mas ainda, uma grande esmagadora maioria entende que o Big Bang é o início do tempo e do espaço. Aí tem uma discussão aí sobre o sentido da palavra tarde e manhã, que tem no Gênesis. Pode não significar tarde e manhã, pode significar desordem e ordem. Aí é um comentário para quem gosta de hebraico, não precisa entrar nos detalhes. A palavra água que aparece no começo lá, ela pode ter um outro sentido também nos primeiros versículos e um outro sentido nos outros versículos, por falta de uma palavra melhor. Aquele caldo inicial ali, como é que Deus ia descrever? Aquelas fótons e partículas. Então, ele inspirou para que fosse escrito água. Mas não é essa água que a gente conhece. Bom, vamos fazer uma tentativa aqui. Isso aqui é do Gerald Schroeder, esse judeu aí, ele interpreta assim. E com certeza tem furo nessa interpretação, você não precisa se amarrar nela. Mas ele acha que no primeiro dia, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, você tem ali, no instante inicial, esse estado é o estado ali de um buraco negro inicial na singularidade. Essa é a ideia dele. Ele está descrevendo essas trevas, esse abismo é o buraco negro inicial. Quando ele está se expandindo ali, você tem as águas, que é esse caldo, trevas, e o Espírito de Deus que conduziu isso aí, essa expansão. Aí, você tem Deus falando, haja luz. O que é haja luz? Haja sol? Haja estrela? Não, ele acha que haja luz é haja luz. É quando Deus criou a luz. Quando ele separa os fótons da matéria ali em algum momento no início e gera luz. Né? E começa aí. E aí vai descrevendo. Quando você tem essa terra sem forma e vazia, não é uma terra mesmo, é aquela substância sem forma e vazia mesmo, não tem nada. Aí depois pula para o outro dia, no dia 2, já vai, pula essa história toda, já tem uma terra. Aí ele vai povoar essa terra, ele vai separar águas em cima e águas embaixo do firmamento, e toda essa história, né? Aí o sol, como é que o sol aparece no quarto dia? Ele acha que o sol só aparece no quarto dia. Só que ele já estava lá, escondido numa névoa que cobria o planeta Terra e não permitia que a sua luz chegasse aqui. Não dava para ver o sol. Ele aparece quando Deus cria as plantas, e as plantas, por meio da sua fotossíntese e os processos aí, ela vai limpando essa camada de gases, aí dá para ver o sol lá em algum momento, lá no quarto dia. Não sou especialista em nada disso, é uma tentativa dele. Você não precisa acreditar nisso, mas eu estou tentando abrir a sua mente. Existem outras possibilidades de interpretação. Essa interpretação aí de que o firmamento é uma coisa rígida no céu e que Deus colocou o sol ali naquele lugar rígido e existia água para cima e água para baixo do firmamento, que é um negócio duro. Essa é uma ideia que eles tinham, os antigos tinham. E Deus usou essa linguagem firmamento. O que é firmamento? É uma coisa firme, dura. Bom, mas essa é a palavra que as pessoas conhecem na época. Então Deus vai falar, eu criei o firmamento naquele dia. Eu não estou ensinando para você que o firmamento é uma coisa dura. Essa coisa aí que você chama de firmamento, eu criei naquele dia. Não está ensinando novos termos, né?
Estou usando o que a gente chama de acomodação de linguagem. Vocês entendem essa linguagem, firmamento? Como é que Deus vai explicar? Uma atmosfera vai ter aqui, e aí tem luz, depois tem água, depois tem outra coisa que é o espaço sideral. Não. É firmamento que você entende? Então eu vou falar, é firmamento. Eu criei isso aí. E tem água lá em cima e tem água aqui embaixo. Eu faço separação. Então é isso. Eu vou parar por aqui. Tá? Eu não vou entrar nessa parte aqui. Eu acho que não dá tempo. É melhor a gente pular para as conclusões. Conclusão. Gênesis 1 não diz como foi feito, dá uma ideia de como foi feito, mas ele não diz detalhadamente como foi feito. Mas o que Deus criou? Não diz exatamente as 24 horas cada dia eu criei. A Bíblia é infalível na interpretação dos cristãos, ela é infalível, a nossa interpretação não é. Exemplo disso é aquele dia longo de Josué lá, né? Minha sugestão: aguarde mais evidências antes de ser dogmático sobre a duração dos dias ou coisas parecidas. A melhor resposta que você pode dar quando alguém vier te questionar, mas como é que isso? Como é que isso? Eu não sei. Não sei. Você não acredita no texto? Eu acredito, mas eu não sei como Deus fez. Como é que isso se encaixa com o que a ciência está mostrando? Eu vou esperar, ver se de repente com o tempo a gente pode aprender um pouco mais. Ciência e fé aqui, o pessoal vai me botar para correr aqui. Ciência e fé nunca, entre aspas, se reconciliarão. Então por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Elas se reconciliarão sim um dia. Mas a ciência do jeito que é definida hoje não pode se reconciliar com a fé. Porque o jeito, isso não era no passado assim. Os cristãos usavam a sua ciência e o seu cristianismo abertamente no meio científico, não tinha problema. Mas hoje é uma guerra tal que, se você mencionar Cristo no meio científico, você está meio excluído. Então você não tem como conciliar, na definição hoje de ciência, a fé. Porque no momento em que a ciência admitir milagres, ela para de procurar respostas naturalistas. Então, a definição de ciência é: não existe milagre, não existe Deus, eu vou procurar aqui. Claro, eu estou fazendo uma definição radical, as pessoas não vão dizer isso assim, mas tem gente que acredita assim, gente muito influente. Então, você não me coloque Deus nesse processo aí. Se você acredita em evolução, não coloque Deus dirigindo esse processo evolutivo para chegar no homem, no corpo do homem, tá? Porque isso aí não pode. Não dá na definição de ciência, isso é religião. Então, essa definição realmente não dá para conciliar. Dá para conciliar se você admite que muitas respostas não existem sem fé. E é como eu creio, você não vai responder tudo com o método naturalista. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Ele é Deus, né? A pessoa se acha muito sabível, acha que tem a resposta. Cuidado, você pode cair, você pode escorregar. Que nós daríamos um tempinho para uma ou outra pergunta. Não podem ser muitas perguntas, mas podem ser algumas, várias perguntas. Carl Sagan, que já morreu, astrônomo famoso, falou que o cérebro humano é a porção de matéria mais complexa do universo. Mais complexa do que as estrelas, do que as galáxias, mais complexa do que qualquer coisa. E nós sabemos que a mente humana, que é fantástica, é produzida pelo cérebro. E é um privilégio que o cérebro do professor, que criou a sua mente esclarecida de um cientista, possa nutrir as nossas mentes e os nossos cérebros com o seu ensinamento. Eu quero agradecer muito isso aqui, a sua presença conosco. Mas eu queria fazer uma pergunta e depois eu convidei de fazer uma pergunta para vocês ficarem desinibidos, sabendo que vocês também podem fazer. Isso foi combinado. A pergunta é a seguinte, professor: qual é o fato científico com probabilidade de ser
verdadeiro que mais atrapalha uma pessoa, um jovem que quer crer em Deus? Jovem que quer crer em Deus, mas é um fato da ciência que é o que mais atrapalha e ele fica perdido, sem poder crer por causa desse fato. Eu vou chutar que é o dilúvio. Eu acho que é, porque você pode falar da ressurreição de Jesus, as pessoas não acreditam, mas respeitam se você acredita. Você pode falar disso que eu falei, da criação, como está em Gênesis, de Adão e Eva, talvez ligado com o dilúvio, Adão e Eva conversando com uma serpente no Éden, também, é difícil, né? Então, você tem alguns, não coloque um só, né? Você tem o dilúvio, você tem o Adão e Eva no jardim, você tem talvez o que mais afasta pessoas da fé hoje nas faculdades seja a teoria da evolução. Por um motivo ou por outro, parece que isso gera muitas pessoas se afastando da fé. E no campo da astrofísica, qual seria o fato que mais atrapalha a crença em Deus? Olha, tem tanto problema quanto essas outras coisas, né? O problema mais é com relação a essa sequência do Gênesis 1, né? A sequência ali que as pessoas não entendem muito bem como é que podem falar de milhões de anos aqui, se eu acredito que são 6 mil anos, né? Então, a gente, com relação à astrofísica, a gente consegue explicar. Não quer dizer que a nossa explicação esteja certa, mas pelo menos existe uma possibilidade. Eu sei um caminho possível aqui que eu sei explicar. Pode ser que tenha furos, mas eu acho que a astrofísica não causa mais tanto problema. Mas a biologia, quem é biólogo aí, professor de biologia, esse é um ponto mais de briga, é um ponto mais de discussão. Que alívio. Bom, agora as perguntas do auditório. Primeiro, professor, depois você os seus nomes. Ótimo. Boa noite. Boa noite. Eu queria fazer algumas perguntas que acredito que são bastante pertinentes, né? Principalmente porque, assim, todos de alguma forma aqui já estudaram alguma ciência específica ou continuam estudando uma ciência específica e mantendo este diálogo com essa ciência em sua particularidade. A pergunta é: poderá uma ciência, poderá um conhecimento no âmbito do possível ter crédito? Esta é a primeira pergunta. Segunda pergunta, dentro das esquematizações que o professor apresentou, nós poderíamos apresentar N esquematizações também, que apresentariam lacunas de tais teorias. Então, poderíamos chegar a uma afirmação de que estamos sempre perto de uma pseudo-verdade, mas não de uma verdade concreta. Então, a pergunta é, dentro deste âmbito, não seria arrogante para a ciência afirmar que não estabelece diálogo com outras tonalidades, no sentido que estas tonalidades poderiam enriquecer a ciência e abrir novos caminhos, no sentido não simplório, nem imagético e nem fantástico, mas no sentido acadêmico, científico e investigativo? Daria muito mais crédito. E nesse caso, negando esta possibilidade, não seria a ciência algo fadado a uma caricata, né, figura velha e rançosa? Nesse sentido, essa é a questão que eu queria colocar a você. Bom, com relação à primeira questão, se a ciência você consegue definir que ela explica algum fato comprovadamente, é isso? Se ela é conclusiva, pode ser conclusiva de maneira definitiva sobre algo. Isso, porque, por exemplo, quando eu coloco assim, a origem do universo, sim, isso parece que de alguma forma chama a atenção das pessoas. Mas quando eu coloco assim, a possível origem do universo, a pessoa fica assim, puxa, possível, mas me parece também que nesse caso são as lacunas que nos impulsionam a estar mais próximo da temática problemática que nós colocamos. Claro. Mas geralmente nós colocamos a temática
como uma afirmativa, Claro. ou até mesmo no âmbito das nossas comunidades, a gente nunca abre, por exemplo, um sermonário, um momento de homilia, dizendo a possível questão sobre isso. Nós geralmente fazemos uma afirmação. É isso que eu queria colocar. Entendi. É verdade. E é verdade que se fica arrogante com isso, de fato. E é verdade também que existem lacunas em toda e qualquer teoria, com relação, especialmente com relação às origens. É muito difícil você entender o universo que você observa hoje. Muito mais difícil você reconstruir o passado com aquilo que você está recebendo hoje de informação. Então, falta humildade para nós. E, na verdade, eu vou confessar a minha culpa aqui também nisso, porque quando eu tenho que publicar um artigo, o que eu faço? Eu sou incisivo também, senão o editor vai pegar um artigo, ele vai ler, não, está rejeitado. Vem do Brasil, né? Não. Então, está rejeitado. Então você dá mais ênfase às vezes naquilo que você está dizendo do que você realmente acredita. Por quê? É desonesto até certo ponto? Não é desonesto por quê? Porque você fez o trabalho com cuidado. Você examinou seus dados, você verificou, você aplicou o método científico e você tem uma explicação possível para os dados. Só que, de fato, você exagera na propaganda. É isso que o senhor queria saber. É verdade? Jovem, por favor, tem o microfone dele. Pode ficar em pé se quiser. Oi, Yuri. Eu só uma dúvida simples, que eu acho que eu não entendo. Onde você encaixaria nos seus estudos os dinossauros? Tá. O problema dos dinossauros qual é? O problema dos dinossauros é, o que eu entendo, né? Você pode encaixá-los se você entender que os dias ali têm mais do que 24 horas, certo? Eles estão em algum lugar antes de Adão e Eva, né? Se a criação não dura 6 dias e 24 horas, tem tempo suficiente deles nascerem, morrerem e tudo mais, né? Então, o problema é o seguinte: eles morreram. Se a morte entra no mundo com o pecado, então como é que podem os dinossauros morrer antes do pecado de Adão? Só que a explicação é que, de fato, a criação geme por causa do pecado de Adão. De fato, a morte entrou no mundo pelo pecado de Adão. Mas eu entendo a morte humana. A morte humana entra pelo pecado. Como eu falei, a fruta morre quando você come, né? O vegetal morre. Por que não o animal podia morrer? Então, o que não podia morrer, na minha interpretação, é o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, não para morrer, mas para viver. E por causa do pecado ele morreu. É uma possível explicação. Outros acham que, de fato, os dinossauros conviveram com o homem até o dilúvio e desapareceram no dilúvio. Essa é uma outra linha de explicação. Outro, por favor, só levantar o braço e o microfone será oferecido. É o professor de filosofia. Reverendíssimo pastor, boa noite. Estamos pedindo para falar o nome, por gentileza. Boa noite, professor. Boa noite, Cláudio. Dentro da explicação que o senhor esboçou, eu senti algo que vai um pouco além do que eu penso, que é saber se é confirmado ou não. Como nós sabemos que todo o nosso pensamento, inclusive muitas coisas que nós pensamos hoje, já vem lá do século XIX, tanto quanto ciência, quanto o que diz respeito à religião. Porque, na verdade, a religião, do ponto de vista meramente humano, e a ciência são duas grandes construções humanas. Bom, sabemos também que existem interesses políticos e tudo mais nessa questão de ciência e de religião. Bom, se nós excluímos, vamos pegar só o Darwin. Porque sabemos também que nós cristãos temos muita dor de cabeça com o Darwin, né? Então tinha alguém, quer dizer, para as coisas mudarem, acho que alguém tinha que nos tirar a palavra, senão a gente não ia largar nunca, né? Bom, vamos pegar só o caso do Darwin. Supondo só a teoria do Darwin e o trabalho dele. Não o que fizeram depois com a teoria, não a guerra que se faz contra nós com a teoria do Darwin. E levando também em consideração os trabalhos de Thomas Kuhn, enfim, o senhor conhece. O senhor, pessoalmente, acha que as novas teorias, todas as teorias hoje na área de ciência e também da religião comparada, se isso não vai, uma hora, se unir numa grande
produção e reinterpretação. O cristianismo entrar aí com uma reinterpretação para se criar um novo pensamento. Entendi. Difícil prever o que vai acontecer, né? E se vai ser possível acontecer. Tem um problema aí, que é o problema da autoridade. O cristão tem uma autoridade que julga infalível. Se Jesus cria nela, eu creio também.